Olá, minha turma, um bom dia para vocês. Espero que vocês tenham tido um bom final de semana e que vocês tenham brincado, tenham se divertido, estejam com saúde e não tenham esquecido das nossas atividades, viu? Porque nossas atividades é muito importante. Vocês têm que fazer as atividades para poder aprender, porque a gente só aprende se exercitando. Então a gente tem que se exercitar para que a gente possa aprender. Hoje a nossa videoaula é de ciências e o nosso assunto é as relações entre os seres vivos. As relações entre os seres vivos, né? Os predadores e as presas. Para a gente sobreviver no meio natural, os animais eles necessitam de estratégias que os ajudem a obter alimento. Né? E sempre que precisam de formas para escapar do perigo, como o ataque de algum animal. Então eles precisam de estratégias no meio natural que eles vivem, e eles necessitam também de obter esse alimento. Então, para ele ter um alimento, ele vai ter que caçar. Então ele tem que fazer estratégias para que ele não venha também ser caçado, né? Que ele consiga o alimento. Existem também diferentes maneiras de ataques e defesas, né? No meio animal. Vocês vão ver na cena que eu vou botar aqui o leão caçando a zebra. Então, na cena que vocês vão ver, o leão está à procura de alimento. Então, ele vai ser o predador e a zebra vai ser a presa, porque ele precisa se alimentar. Então, ele vai procurar o alimento e a presa dele vai ser a zebra. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Tá vendo aqui o nosso predador, os predadores e as presas? Eu botei aqui um exemplo da zebra e do leão. O leão, ele tá caçando, né, gente? Ele quer comer, ele quer se alimentar. Então ele achou a zebra como Como uma presa, para ele poder se alimentar. Há o mesmo caso aqui, ó, da águia. A águia, ela é a predadora, né? E a presa quem? O peixe. Então, ela quer comer, ela quer se alimentar, então ela vai procurar uma presa fácil e que ela acha que pode conseguir para comer, para se alimentar, né? Então, eu botei dois tipos, tá vendo? De predadores e de presas. Tá vendo? O predador, ele geralmente possui um dos sentidos mais desenvolvidos, o que permite a ele maiores chances, né, de conseguir capturar sua presa. As aves de rapina, como os falcões e as corujas, elas possuem uma visão mais aguçada, que lhes possibilita ver um rato silvestre enquanto voa nas alturas. Então eles podem ver, eles têm a visão muito maior do que a nossa. Eles estão lá em cima, né, voando, e vê aqui embaixo o rato andando. Ele tem uma visão aguçada, uma visão, ó, muito maior do que a nossa. Então isso ajuda para eles conseguirem as presas dele, né, na altura. Ver, né, esses animais, eles têm uma visão muito aguçada mesmo. Também temos, né, os silvestres, os animais que, como a onça pintada, eles conseguem capturar pequenos ruídos. Por quê? Porque eles ouvem
Eles ouvem muito mais do que a gente. Então eles vão mais pelo ruído, né, na mata. Mesmo que seja a vários metros de distância, mesmo que seja muita distância, eles conseguem ouvir na mata e aí eles conseguem o quê? Capturar as suas presas, né? Com isso, eles têm uma característica mais do que os outros, né? Porque quando você enxerga melhor, você vê as coisas muito mais do que os outros. Quando você ouve, né, muito mais do que o outro, ajuda também muito mais para que ele possa conseguir o que? O alimento. Também temos tipos de dentes. A forma e a quantidade e o tamanho dos dentes, eles variam de acordo com o quê? Com o habitat que eles se alimentam, né? Que os animais se alimentam. Em um animal herbívoro, como bois, você sabe, né? Cavalos e girafas, herbívoros são o quê? São animais que se alimentam de quê? De vegetais. Então esses animais, boi, cavalos e girafa, a arcada, que é os dentes, a arcada dentária, ela costuma ser formada por dentes achatados, né? E ele tem uma dentadura achatada e formada por quê? Formada por dentes achatados, né? Que servem para triturar esse alimento. Então, os herbívoros ele tem uma arcada dentária diferente. É uma arcada dentária achatada. Enquanto os animais carnívoros, que são animais que o quê? Que se alimentam de carne, os dentes são geralmente maiores e pontiagudos. Adequado para quê? Para cortar a carne das presas. É o caso do quê? Da onça, do lobo, do tubarão. Eles possuem dentes nesse formato. Eu vou agora mostrar para você o crânio de um cavalo e o crânio de um leão, para você ver como é a arcada dentária. Porque o cavalo, como ele é um herbívoro, a arcada dentária dele é como achatada, né? Ele é um formato de dente achatado e quadrado. Já o leão é um carnívoro e ele tem uns dentes pontiagudos, né? Que serve para quê? Para rasgar a sua presa. Eu vou mostrar agora para vocês. Tá vendo aqui? Aqui é um crânio de um cavalo. E aqui é um crânio de um leão. Tá vendo como são os dentes deles? A arcada dentária deles? O cavalo é um animal herbívoro, né, gente? Come o que? Vegetais. Então, a arcada dentária dele é formada por dentes achatados e quadrados. Já o leão é um animal o que? Carnívoro, ele se alimenta de carne. Os dentes dele geralmente são maiores e são pontiagudos, né? Adequado para quê? Para cortar a carne das presas. Então, ó, a arcada dentária do cavalo e a arcada dentária do leão, como são diferentes, né? Um é um animal herbívoro e o outro é um animal carnívoro. Agora vamos às estratégias de defesa, porque eles têm uma estratégia de defesa, né? Os animais, eles têm uma estratégia de defesa, que é as adaptações que os animais possuem, variam de acordo com o seu comportamento, a sua alimentação e o seu modo de defesa. Podem ser dotados de garras, eles têm dentes, eles têm chifres, eles têm veneno, entre outras coisas. Cada um com sua particularidade para obter alimento e fugir de predadores e garantir o quê? A sobrevivência. Eu vou dar um exemplo aqui do gambá, né? Que quando ele se sente ameaçado, ele expele um líquido. E esse líquido tem um cheiro muito desagradável. E aí afugenta os predadores. Então os predadores fogem quando sente aquele odor, aquele mau cheiro que sai dele. Então essa é uma estratégia o quê? De defesa do gambá, né?
que solta esse líquido, fazendo com que o cheiro fique insuportável a ponto de não quererem pegar eles, né? Temos também o porco-espinho, né? Que o porco-espinho ele se arrepia, ele arrepia seus espinhos, que são pontiagudos, que são pelos modificados, extremamente rígidos, né? Eles utilizam como uma armadura protetora. Quando vem algum animal querer pegar eles, ele aciona esse pelo, que assim fica tipo uma armadura protetora para que o animal não consiga pegar ele, né? Isso aí é uma estratégia de defesa do porco-espinho. Os vegetais também se desenvolvem formas de defesa, eles desenvolvem também os vegetais para se proteger do perigo. Os espinhos, por exemplo, estão muitas vezes presentes nos vegetais. Para quê? Para protegê-los contra os ataques de animais herbívoros. Porque os espinhos dificultam, né? Como, se um animal chegar, ver dois tipos de vegetais, um que tem espinho e o outro que não tem espinho, ele vai comer qual? Ele vai comer o que não tem espinho, né? Porque aquilo ali pode acabar machucando a boca do animal. Então o animal já não quer aquele vegetal, por causa do espinho. Então as folhas do carvalho, elas possuem substâncias que dificultam a digestão dos animais que os consomem. Então os vegetais também têm essas estratégias de defesa. Agora vamos estudar as estratégias de defesa. Eu vou mostrar agora imagem de animais que têm estratégias de defesa. Tá vendo aqui? Aqui é o porco-espinho. Como eu falei a vocês, que eles têm o quê? Ele tem um corpo rígido, né? Esses pelos rígidos, e eles é uma armadura que ele usa, que ele é tipo uma proteção, né? Esses espinhos no corpo dele. Fica como uma armadura para que o animal não consiga pegá-lo. E aqui é o gambá. Como eu falei, o gambá, ele solta um líquido. Esse líquido tem um mau cheiro insuportável que o animal não consegue ir capturar o gambá por causa desse mau cheiro. Então também é uma estratégia de defesa do gambá, né? Soltar esse líquido que tem esse mau cheiro. Tá vendo? O porco-espinho e o gambá são estratégias de defesa. Exemplo de estratégia de defesa. Agora a gente vai estudar a camuflagem, né? A camuflagem, gente, alguns animais eles possuem formas e colorações muito semelhantes ao meio ambiente que eles vivem. Dessa forma, eles acabam se confundindo com o meio que eles estão. De maneira que que os predadores tenham dificuldade de encontrá-los. Esse recurso ele é denominado de camuflagem, né? O animal, como ele tem um corpo parecido com uma folha, ele tem um corpo parecido com a madeira, ele tem um corpo da cor do solo, então ele pode ficar ali camuflado e ninguém vai sentir que ele tá ali porque ele tá camuflado. Quando olha, a gente não vê por causa da cor que é parecido, então ele fica camuflado naquele meio ali. O camaleão, ele é um animal que é conhecido pela sua capacidade de se camuflar. Então o camaleão é um deles, né, que pode se camuflar. Os seres vivos também eles podem utilizar a camuflagem como recurso para conseguir capturar sua presa, como a serpente na imagem que eu vou colocar para vocês, né? Ela tá no galho à espera de um animal que se aproxime, e esse animal não vai percebê-la porque ela se parece, ela tem a cor da planta. Então
quem chegar, o animal que chegar não vai vê-la porque ela está camuflada. Eu vou mostrar agora para vocês os animais que podem se camuflar. Tá vendo aqui? Eu botei duas imagens, tá vendo? Do animal. Aqui é um sapo, né? Um sapo. É um camaleão, diga-se de passagem. É um camaleão. Só que aqui o camaleão, ó, ele tá verde, tá vendo? Da cor da folha. Se ele ficar na folhagem, ninguém vai perceber ele, né? Aqui esse camaleão tá da cor da folha seca. Se ele se camuflar nas folhas secas, ninguém vai percebê-lo. Por quê? Por causa do corpo dele. O corpo dele, tá vendo? O corpo dele tá da cor da folha seca. E aqui tá da cor verde. Então ele pode se camuflar e ninguém vai percebê-lo, ninguém vai vê-lo. Assim como tem a camuflagem, também tem a coloração de advertência, né? Que é quando o animal ele tem cores fortes, né? Essas cores elas podem mostrar que o animal pode ter veneno ou não. Então são animais que sofrem o quê? Adaptações ao longo do tempo de forma a expor em seu corpo uma coloração viva e chamativa, né? Com o quê? Com o intuito de quê? De alertar o predador, através das suas cores, que ele é um animal venenoso ou que tem um sabor desagradável. Então, dessa forma, os predadores eles aprendem que os animais que possuem uma coloração de advertência, eles devem ser evitados e eles não devem ser consumidos. Então, ele tem que evitar e não deve comê-los. Por quê? Porque essas cores de advertência mostram que o animal ele pode ser um animal venenoso ou um animal que tem um sabor desagradável. Também temos os animais que tem um mimetismo, né? São animais no qual eles se parecem, mas não são animais diferentes. Só são parecidos, viu? Mas são animais diferentes. São animais o quê? Que no caso são animais o quê? Que podem evitar predadores, né? Essa adaptação que alguns animais eles adquirem de apresentar características parecidas com as de outros animais, geralmente venenoso ou de gosto desagradável, é chamado de mimetismo, né? O mimetismo é uma estratégia de defesa interessante que garante o que? A sobrevivência das espécies, né? E ajuda as espécies a ser mais preservadas, né? É o caso do que? Da cobra coral. Existem dois tipos de cobra coral, né, gente? Tem a cobra coral verdadeira e a cobra coral falsa. A verdadeira ela tem veneno e a falsa não possui veneno, não tem veneno. Também tem o caso da formiga e da aranha. Tem uma aranha que se parece muito com a formiga. E ela também, ela tem a característica parecida e ela se comporta também como uma formiga. Mas ela não é uma formiga, ela é uma aranha e também ela é venenosa. Eu estou dando exemplos aqui de animais que têm o mimetismo, né? Que é o que o mimetismo? Que eles é um animal que se adapta, né? É um animal que apresenta características parecida com outros animais, mas que não é aquele animal. Eu coloquei aqui, ó, é o caso do quem? Da cobra coral, como eu falei, e da borboleta e da coruja, né?
Ó, a cobra coral se parece muito, né? A cobra coral se parece muito uma com a outra, mas uma é venenosa e a outra não. Essa aqui, ó, é a venenosa, essa aqui não. Aqui, ó, é uma borboleta e aqui é uma coruja. Se parecem, mas não são iguais, né? Não são o mesmo animal. Então, isso aí é um mimetismo. Tá vendo? Então, hoje estudamos as relações entre os seres vivos, né? O assunto tá da página 57 à página 60, gente. Tem exemplos também não iguais, quase parecidos com o que eu dei aqui na aula. E vocês vão ver todos os exemplos, lê o assunto, viu? Presta atenção no assunto, leiam e faça as atividades. Beijo, cheiro, até a próxima aula.